Graça e paz, meus irmãos. Hoje é 17 de janeiro de 2021. Hoje é domingo. E no livro do Apocalipse, no capítulo 11, no versículo 15, diz assim: E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e de ele reinará para todo sempre. E os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. A sétima trombeta do Apocalipse, ela é tocada no meio da tribulação. 3 anos e meio depois, contando a partir do momento em que o anticristo ele faz a aliança de Daniel 9, versículo 27, conta-se então 3 anos e meio, né? Ou um tempo, 2 tempos e metade de um tempo, ou 42 meses. E aí então toca-se a sétima trombeta do Apocalipse. Eu quero trazer esse esclarecimento aqui aos irmãos, porque os pós-tribulacionistas, eles falam que a igreja ela vai ser arrebatada no som da sétima trombeta. Então, nesse caso, eles não são pós-tribulacionistas, eles são mesotribulacionistas. Por aí você vê a confusão, meu irmão. Por aí você vê a confusão. Se o arrebatamento acontece na sétima trombeta, então o arrebatamento ele é mesotribulacionista, porque a sétima trombeta ela é tocada no meio da tribulação e não no final da tribulação. Você vê que quando toca a sétima trombeta, depois ainda vai vir as taças, que são as 7 taças que vai ser despejadas nos 3 anos e meio finais da tribulação. Então a sétima trombeta, ela não termina a tribulação. Se o arrebatamento acontecesse na sétima trombeta, como ensina os pós-tribulacionistas, então encerraria ali então, na sétima trombeta, a grande tribulação. No entanto, não é isso que acontece. Então aqui, João ele está tendo uma visão antecipada do reino teocrático. Nos 3 anos e meio ali, quando toca-se a sétima trombeta, João agora ele tem uma visão, porque Deus ele já vê o futuro, Deus ele é onisciente, tudo já foi determinado por Deus. Não adianta as pessoas ficarem desesperadas, preocupadas, porque Deus está no controle, Ele tem o controle nas suas mãos. Então Deus já sabe o que vai acontecer. Se nós estudarmos a Bíblia também, nós já sabemos o que vai acontecer. Então aqui, o evangelista ele está tendo uma visão, nos 3 anos e meio iniciais ali, quando toca a sétima trombeta, ele está tendo uma visão antecipada do reino teocrático de Jesus Cristo. Olha aqui. E o sétimo anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: Os reinos do mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então aqui eles estão vendo já o reino teocrático, o milênio, uma visão antecipada. 3 anos e meio antes de Jesus voltar em Jerusalém para estabelecer o milênio, eles já estão vendo no céu o reino teocrático. Olha, os 24 anciões que representam a igreja arrebatada são os mesmos 24 anciões do capítulo 4 do Apocalipse. Então eles aparecem aqui. Então quando tocar a sétima trombeta, a igreja já está no céu. Então os pós-tribulacionistas, eles não vão conseguir entender isso aqui. Eles não vão conseguir te explicar isso aqui, meu irmão. Porque os 24 anciões que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostraram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Ou seja, quando toca a sétima trombeta no céu, quando toca a sétima trombeta, os 24 anciões que representam a igreja já estão lá, porque eles foram arrebatados no capítulo 4 do Apocalipse. Então, os pós-tribulacionistas, eles fazem uma confusão tremenda aí com a sétima trombeta do Apocalipse, com as trombetas que Paulo cita em 1 Coríntios capítulo 15, 51 e 52, e a trombeta de Deus que Paulo cita em 1 Tessalonicenses 4, 16 em diante.
Eles dão um tiro, os pós-tribulacionistas, eles dão um tiro no próprio pé quando eles afirmam isso, dizendo que a mesma trombeta que Paulo cita em 1 Coríntios 15, 51 e 52 e 1 Tessalonicenses 4, 16, é a mesma trombeta do Apocalipse, é a 7ª trombeta do Apocalipse. Olha, irmão, olha para os irmãos ver a falta de conhecimento desse povo. As pessoas são muito neófitas na questão escatologia. Eles dão um tiro no próprio pé. Primeiro ponto que eu vou analisar aqui com vocês. Quando João ele recebeu a revelação do livro do Apocalipse, foi no ano 96 DC. No ano 96, João estava na ilha de Pátmos, né, exilado ali, e o imperador era Domiciano. Então Paulo ele já havia morrido, Paulo tinha morrido no ano 67. Paulo morreu no ano 67 no Império de Nero. E quando Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses, Paulo escreveu a 1 Tessalonicenses no ano 54. E quando Paulo escreveu 1 Coríntios, ele escreveu no ano 59. Então quando Paulo escreveu 1 Tessalonicenses e 1 Coríntios, e ele cita as trombetas ali, Paulo não tinha a mínima noção do livro do Apocalipse. O livro do Apocalipse nem existia na época de Paulo. Então, as trombetas que Paulo cita, não tem nada a ver com a trombeta de juízo, não tem nada a ver com a 7ª trombeta do Apocalipse. Paulo, como sendo um homem judeu, ele estava falando de chofares, ele estava falando de trombetas feitas de chifre de carneiro, trombeta de ajuntamento. Ele não estava falando de trombeta de juízo. Então nós precisamos de entender esse contexto aí, para não fazer essa confusão. Então aqui, ó, e os 24 anciões que representam a igreja arrebatada, que estão assentados em seus tronos diante de Deus, prostaram-se sobre os seus rostos e adoraram a Deus. Ou seja, quando tocar a 7ª trombeta lá no céu, nos 3 anos e meio, na metade da tribulação, a igreja já vai estar lá. Porque a igreja aqui é os 24 anciões. Os 24 anciões aqui, eles representam a igreja que foi arrebatada no capítulo 4. Olha o que é que eles falam, versículo 17, dizendo: graças te damos, Senhor, Deus Todo-Poderoso, que és e que eras e que há de vir, que tomaste o teu grande poder e reinaste. Então aqui eles estão tendo uma visão antecipada do milênio, do reino teocrático de Jesus Cristo na terra. Deus está no controle. Ainda faltando as 7 taças da ira de Deus, quando toca-se a 7ª trombeta, então, falta ainda as 7 taças que são despejadas nos 3 anos e meio finais. Então, ainda faltando as 7 taças, o futuro já está definido. Jesus volta em Jerusalém e estabelece o reino teocrático. Então, aqui eles estão tendo uma visão antecipada. Ó, versículo 18, iraram-se as nações e veio a tua ira e o tempo dos mortos. Esse tempo dos mortos aqui é o 4º estágio da ressurreição, que os pós-tribulacionistas não conseguem entender. Aqui, esse tempo dos mortos aqui, são os mortos da tribulação, que morreram em Cristo, que foram degolados, conforme o Apocalipse, capítulo 20, versículo 4. Eles vão ressuscitar no final da tribulação e vão entrar no milênio como convidados do milênio. Então aqui o tempo dos mortos é isso, para que sejam julgados. Aqui eles já estão tendo uma visão do juízo também, porque Deus ele vê tudo, Deus ele vê lá na frente. Então aqui já está determinado para que seja julgado, e o tempo de dares o galardão aos profetas do Antigo Testamento, teus servos, e aos santos e aos que temem o teu nome, a pequenos e a grandes, e o tempo de destruir os que destrói a terra. Então aqui está falando dos ímpios no final da grande tribulação. Os ímpios, no final da grande tribulação, todos aqueles que têm a marca da besta, eles vão morrer no final da grande tribulação, e eles vão para o Hades, depois eles vão ressuscitar no dia do juízo final e vão ser lançados ao lago de fogo. Então, meus irmãos, aqui, na 7ª trombeta do Apocalipse, então, você não vê arrebatamento aqui. Aqui não tem arrebatamento. Eu não sei como é que os pós-tribulacionistas conseguem entender aonde que eles encontram arrebatamento aqui na 7ª trombeta do Apocalipse. Eu já li esse texto aqui várias vezes,
Já estudei esse texto várias vezes e eu não vejo o arrebatamento aqui. Aqui não tem arrebatamento. Aqui não tem o final da grande tribulação. Então, os pós-tribulacionistas, eles dizem que o arrebatamento acontece aqui. Então, no caso aqui, eles não são pós, eles são mesotribulacionistas. Por quê? Porque isso aqui acontece na metade da tribulação e não no final da tribulação. Então, se o arrebatamento acontecesse aqui, como ensina os pós-tribulacionistas, então aqui encerraria a grande tribulação. E a grande tribulação não encerra aqui. Quando toca-se a sétima trombeta, ainda tem as 7 taças, que são os 3 anos e meio finais da tribulação. Então eu queria trazer esse esclarecimento aos irmãos, porque isso é falta de conhecimento. Nós temos que estudar. Escatologia, a gente nunca pode acomodar. Escatologia, ela é uma revelação. Escatologia, ela é uma revelação do Espírito Santo. A escatologia, ela é revelada pelo Espírito Santo de Deus. Então você vê que não tem nada a ver. Paulo morre em 67, no reinado de Nero. 1 Tessalonicenses é escrito no ano 54, 1 Coríntios no ano 59 e o Apocalipse no ano 96, reinado de Domiciano. Então Paulo não tinha nem a mínima noção do livro do Apocalipse. Então não tem como empacotar isso aqui. Não tem como empacotar essa 7ª trombeta aqui com as trombetas que Paulo citou, meus irmãos. Amém? Que Deus abençoe a todos. Tenham todos um ótimo domingo na presença do Senhor Jesus. Amém.